Ora, boa tarde a todos. Espero que se encontrem todos bem e depois saiam daqui um pouco melhores, confortados e, se possível, com mais esclarecidos, que esta hora possa contribuir para o esclarecimento e na ajuda do conhecimento das nossas preocupações, das nossas aflições, para que lhes possamos corrigir o curso. E desde já agradeço a Jesus e à espiritualidade a oportunidade de poder apresentar este singelo capítulo, que é o último deste livro, e em que vou apresentar aqui, como sendo o último, falar aqui um pouco do autor, para que tenhamos uma noção da sua obra, do seu trabalho. Portanto, o autor é Sebastião Clóvis Tavares, nascido em 21 de 1915 e faleceu em 13 de 4 de 1984. O autor foi noivo de uma jovem, Nina Aroeira, que conhecera no Liceal e ao lado de quem militara uma união juventude comunista, perdeu-a por tifo, que a vitimou em março de 1935. Inconformado com a dor, foi informado por amigos que o espírito de Nina havia-se comunicado, vindo desse modo a entrar em contacto com a doutrina espírita. As mensagens, inicialmente através da mãe dela e posteriormente pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, não lhe deixaram dúvidas acerca da sobrevivência da alma. Desse modo, em 27 de outubro de 1935, fundava a Escola de Jesus Cristo de Evangelização para a Infância. Idealizada por Nina, já no mundo espiritual, a que se dedicou, vindo a transformá-la posteriormente em Instituição Espírita Escola de Jesus Cristo, em função da grande afluência de adultos responsáveis de educação das crianças, junto com colaboradores da instituição, criaram 2 orfanatos, a Casa da Criança, para o atendimento a meninas, e o Lar dos Meninos, para o atendimento a estes, além de vários outros departamentos comuns em instituições espíritas. Este autor deixou em sua biografia várias obras, sendo esta que aqui estudamos publicada depois da sua morte. Portanto, ele já a deixou para que fosse mesmo publicada depois do seu falecimento. O autor deixa transparecer um coração de extrema ternura, com uma escrita simples, dedicada, delicada e meiga. E se tiverem atenção na apresentação, na leitura, penso que perceberão isso mesmo. O capítulo que hoje vou aqui apresentar é o último, portanto, do livro, De Jesus para os que Sofrem. E o título do capítulo é Um Copo de Água. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 35. Conta-se que Abraham Lincoln, o grande libertador, foi visitado um dia por uma pobre velhinha cristã. O presidente recebeu-a na Casa Branca. A velhinha apertou a mão a Lincoln e disse-lhe: Amigo Abrão, não estás sozinho. Estamos todos orando por ti. Não podes fraquejar, pois o coração de todo o povo está contigo. O Senhor mesmo foi quem te colocou neste lugar. O povo te ama como nunca antes um homem foi amado. Deus está contigo e o povo te acompanha.
aquele gigante espiritual que, por ser tão generoso e tão sincero, não poderia ser compreendido por todos. Com uma nova luz nos olhos cansados, respondeu: Senhora, com estas palavras, deste um copo de água a um homem sedento. Muito grato, muito grato. Que bondade revelastes nestas palavras. A delicadeza conforta, a palavra boa, amiga, perfumada de simpatia, é tónico para o espírito que luta e sofre. A ternura é sempre medicamento para a alma ferida, para o coração angustiado. A pobre velhinha americana sentiu isso. Contemplou o grande amigo do povo e percebeu a dor escondida em seu imenso coração. E deu-lhe o copo de água da palavra humilde e boa. Todos nós sofremos neste vale de sombras da morte. Se a dor nos atinge, não nos esqueçamos de que, antes de alcançar-nos, já se abeirava ou dominara o coração de nosso amigo, ou de nosso velho parente, ou vizinho. O sofrimento atinge nossos próximos. Duramente esmaga aquela pobre família de fabelados que conhecemos tão bem. O pai de família derrotado pela doença crónica e pelo desemprego. A pobre mãe estressada por excesso de serviço que lhe rende magros cruzeiros. Os filhos sem saúde, sem calçados, sem escola, míseras. Sombras que sofrem na cabana onde tudo falta. Quando choramos, quando a dor mais áspera atingir o nosso coração ou o nosso caminho, procuremos, numa sublime experiência cristã, outro alguém, que é sempre nosso irmão, para ajudá-lo a levar a carga. É bem isso que Paulo, o generoso apóstolo, aconselha aos seus irmãos gálatas. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. Distribuamos com os outros gestos fraternos, expressões sinceras de bondade, testemunhos de compreensão, palavras de delicadeza. Pelo menos uma palavra amiga ao coração daquele que luta ou chora nos caminhos da prova da vida. Lin Yutang, o grande humanista e filósofo chinês, reconheceu com sua esposa e sua filha uma série de velhos e novos provérbios de sua pátria. Em uma de suas últimas obras, a importância de compreender, um deles é este: a palavra pode curar um ferimento e também pode cortar como faca. A boa velhinha usou das primeiras, mas não só Lincoln, todos nós temos, de quando em quando, necessidade de um copo de água. Nossa querida Alta de Souza, aconselhando-nos fraternalmente, inspira-nos o amor que se transforma em vida e revela-nos qual seja a bênção que dele nos advém. Segue esquecendo a prova que te agita. E leva ao coração, por luz bendita, ama, auxilia e serve, quanto possas. Espalha o amor na fé com que te alteias, amenizando as lágrimas alheias. Teremos Cristo suprindo as nossas. Este é o capítulo deste livro, Copo de Água, que deverá servir para grandes reflexões da nossa parte. Este exemplo da palavra boa e consoladora
da velhinha para com Lincoln é bastante elucidativo, no quanto precisamos estar despertos com o que se passa à nossa volta, para que possamos ter a delicadeza da boa palavra, no momento oportuno, palavra que consola e fortalece a esperança dos corações mais aflitos e necessitados, tornando-se o bálsamo que restaura. Esta palavra que nós precisamos estar atentos terá de ser dirigida aos irmãos que estão à nossa volta, ao nosso familiar, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho. Portanto, a quem é que nós devemos dirigir a nossa palavra, não é? Ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo, não é? Buscando a expressão de Nicodemos, quando fez na parábola do semeador, fez a pergunta a Jesus, quem é o nosso próximo? E aqui, buscando Emmanuel, no capítulo 126 do livro Fonte Viva, ele conceitua-nos aqui quem é o nosso próximo. O próximo a quem precisamos prestar atenção imediata, assistência. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-no com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadecemos-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre da nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarme para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até à cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerque do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Portanto, este é o nosso próximo, aqui conceituado por Emmanuel, que nós devemos prestar atenção para que possamos estender o infinito bem que é sempre a oportunidade que Deus nos dá de podermos ser úteis a alguém, seja um caído na esquina de um edifício que ninguém olha para ele, seja uma pessoa necessitando de amparo, de uma palavra amiga, necessitando de bens. Temos que estar atentos às dificuldades que vão passando sobre nós, não é? Pelas pessoas em maior dificuldade, porque são essas pessoas que Deus nos traz como uma oportunidade de nós podermos praticar o bem. E como receita para ser feliz, trago aqui uma mensagem do Reformador,
que diz assim: para ser feliz, confie em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detém-te no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faz todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre, espalha a felicidade no caminho alheio quando possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiremos a luminosa ciência de ser feliz. Esta é uma receita que nos é trazida do plano espiritual, que devemos buscar cumprir sempre que nos seja possível, sempre que nos seja dada a oportunidade, para que então possamos buscar a felicidade nos bens espirituais e não a felicidade que nós julgamos muitas das vezes nos bens temporais, que esses não nos trazem felicidade, esses simplesmente só fazem com que nos percamos. Agradeço a todos o cuidado de me terem ouvido. Espero ter contribuído para o esclarecimento, ter ajudado na compreensão deste capítulo